Quer saber o que eu fiz para sair do zero, né, como operador de máquina, operador de empilhadeira, para virar um programador, né, conseguir gravar essas aulas para vocês, participar de diversas empresas como programador pleno, júnior, sênior, especialista, arquiteto, né? Então, se você quer saber um pouco dessa minha história, o que eu fiz na minha jornada para chegar onde eu cheguei, tem um link aqui de um webinar que eu preparei para que você possa assistir. Espero que possa te inspirar. Vejo você lá. Qual que é a diferença, então, Fernando, do container sequence e do container loop for each? O container sequence é uma sequência de containers, certo? Então, você tem lá, imagina que você tenha aqui vários containers, certo? Então, imagina que você tem aqui um container. Eu não vou ficar arrastando os fluxos aqui para dentro para a gente não perder muito tempo da aula. Mas imagine que você esteja todo o seu processo de stage. Aqui do lado você esteja todo o seu processo de ODS. Mais ao lado você tenha todo o seu processo de DIN, né? Que seria as dimensões. E depois, logo na sequência, você teria todo o seu processo aí da FATA, tá? Então, vamos supor que a minha carga chegou, tá? Eu tenho uma base, um arquivo. Esse arquivo chegou para mim logo no início do dia, da manhã, em algum momento. E aí eu preciso fazer essa carga. Então, essa carga vai vir no meu stage, vai cair nas minhas tabelas de stage. Então, ela roda aqui. Na sequência, eu quero que ele já faça o meu processo da ODS, ou seja, ele pega minhas tabelas, todas minha base, e joga para minha ODS. O que é, recapitulando, stage, ODS. Stage, minha base pura. ODS, minha base tratada. Como assim, Fernando? Já tratada, com regra? Não, não. Tratada. A base vem assim, por exemplo, igual eu falei para vocês nas primeiras aulas. Eu costumo, tá, por práticas, boas práticas e até por questões de manutenção, jogar todas as informações que vêm nas minhas bases, todas elas em varchar, tá? Por quê? Porque aí eu consigo tratar isso via banco de dados, certo? Com essa tratativa via banco de dados, eu consigo o quê? Eu consigo ganhar mais tempo, escalar mais rápido os meus processos. Porque se eu tivesse que fazer uma manutenção tudo via os comandos aqui, eu teria que voltar aqui e mexer em alguma coisa. Então, por lá eu consigo fazer tudo isso. Então, eu rodei a Fato, rodei a ODS, estou com as minhas tabelas, então, tipo, estou com todas as colunas da Stage, estou com elas todas na ODS, só que antes ela estava tudo em varchar, agora já estão tudo, o que é valor numérico está como numeric 18,2, float, os campos inteiros estão como int, os campos varchar estão como varchar, os campos char estão como char, então, enfim, já estou normalizado. Aí eu vou buscar essas informações da minha DIN, da minha ODS, tá? Então, busco mais informações nas minhas tabelas de menção, ou seja, nome do cliente, tabela de cliente, tabela de vendedor, tabela de produto, tabela de fornecedor, tabela de funcionário. Então, minha tabela DIN vai buscar informações da tabela de ODS. Eu posso ter uma única tabela, tá? Gigante, ODS, minha tabela é gigante, várias colunas por várias linhas, onde eu vou desmembrar as minhas dimensões de acordo com o meu modelo de dados, tá? A gente vai ver isso aí um pouquinho logo mais à frente, como a gente, provavelmente já próxima aula, um pouquinho de modelagem, como a gente modela os dados para conseguir tratar isso de uma forma melhor nas tabelas de DIN, Pato e ODS, tá? Então, gerei isso. Aí ele vai para o próximo passo, que é a minha tabela de Pato, certo? Então, stage, minha base pura, ODS, minha base tratada, DIN busca as tabelas da ODS, Fato busca as tabelas da DIN. Não, ela busca as tabelas da Fato. O processo que roda aqui só que é de que faz um primeiro processo
e o segundo. Só que sempre o que alimenta a minha DIN e a minha fato é a minha ODS. A minha ODS é meu histórico. Então, se eu tiver que reprocessar a minha base, eu vou reprocessar o quê? A minha ODS. E vou reprocessar a minha dimensão e vou reprocessar a minha fato, tá? Preciso ajustar minha regra de negócio da DIN. Eu vou mexer na regra de negócio da tabela DIN cliente. Não vou mexer na ODS. A ODS é meu histórico. Preciso mexer na regra de negócio que vai para fato. Eu vou mexer na tabela na regra de negócio da fato. Não vou mexer na ODS, beleza? A ODS é tudo que estava na stage, porém normalizado, tratado dentro da ODS, beleza? Então, o que ele faz esse processo aqui? Esse aqui, só para a gente recapitular, é uma sequência. Ele vai fazer uma sequência de containers, ou seja, ele vai pegar o container aqui, vai fazer o próximo. Eu posso pôr várias tasks, ou vários fluxos de tarefas aqui dentro. Vou executar só para vocês verem que ele vai rodar, tá? Ele vai ficar, todos eles vão ficar verdinho em cima. Olha lá, todos eles, então, ele começa na stage, ele vai para o ODS, ele vai para a DIN, ele vai para a fato. Fechou. Então, isso é um container sequência. Uma sequência de container, certo? Ele vai fazer um processo em cima de uma sequência de container. Tudo que eu colocar aqui dentro, ele vai fazer de cima para baixo. Beleza? Posso linkar? Posso. Preciso? Não. Ele vai fazer tudo que está ali dentro. Beleza? Até porque é uma ODS, é uma sequência, é um container de sequência. Então, automaticamente ele vai rodar o que tem dentro dela. A sequência de como vai ser rodada é você que vai montar. Então, por exemplo, putz, eu preciso que entre a DIN e a fato, eu preciso montar mais um processo aqui no meio, que eu tinha esquecido. Então, eu vou achar um outro container aqui e vou colocar aqui, sei lá, DIN 2. Então, vai sair daqui. Então, eu vou parar de usar. Então, eu vou tirar daqui. Eu vou desligar desse processo. Aí, eu vou ligar esse processo lá na de cima. E aí, na sequência, ele vem para de baixo. Então, esse é a sequência que você vai fazer. Essa é a lógica que você vai fazer para como carregar suas informações. Certo? Então, essa é a diferença essa é a sequência stage. A loop, o loop for each, o que é? Como o próprio desenho faz aqui, ele vai ler arquivos e vai voltar. Ele vai ler e vai voltar. Ele vai ler e vai voltar. Tá? Fernando, em qual cenário a gente pode utilizar um loop for each? Pode utilizar um loop for each sei lá, num determinado cenário que você tenha várias tabelas vários arquivos que vão para a mesma tabela. Então, imagine que você tenha lá, eu tenho um cliente e eu tenho, ele tem aproximadamente 57 arquivos que vão para uma tabela e mais 57 arquivos que vão para outra tabela, separado. Então, a gente separa por pastas. Quando eu faço, em vez de eu ter que ir lá abrir um por um e ficar, vamos falar, agrupando as informações, eu fiz um ETL que ele vai na base, ele vai na pasta, lê a pasta e vai jogando para a tabela, todos eles ali, beleza? Ah, mas cada um tem o nome, não tem problema. O que determina para mim ele ali é a extensão, que a gente vai ver aqui um pouquinho mais a fundo, beleza?